Chamo-me Rui José Confraria Ferreira, nasci no dia 11/11/1964, vivo em Leiria, na rua Dr. Agostinho Tinoco, número 17, Leiria, e é assim, nasci aqui, nesta cidade. E hoje vem-nos falar sobre quem? Venho falar, talvez, tentar ajudar um pouco nas memórias que tenho da minha infância relativo à vida do meu pai, na pré-revolução, que essencialmente penso que é o interesse vosso. Memórias essas, que, obviamente, que para uma criança de 10 anos de idade, quando se deu o 25 de Abril, são muito escassas, a não ser aquelas que posteriormente fui ouvindo ao longo da minha vida falar em meio familiar. O seu pai, como se chamava? E ele nasceu aqui em Leiria também? Sim, o meu pai chamava-se José Ferreira Júnior, nasceu numa aldeia muito próxima aqui da cidade, a 3 km, que é a Gandra dos Olivais, no dia 24, embora o registro não seja esse oficial, mas legalmente, verdadeiramente nasceu no dia 24 de novembro de 1928. E os seus avós, os pais dos seus pais, eram aqui da zona de Leiria também? Sim, eram. Os meus avós, os pais do meu pai, eram pessoas humildes, tinham um estabelecimento, já mais para a frente na sua vida, tinham um estabelecimento comercial nessa mesma povoação, na Gandra dos Olivais. Eles tiveram 2 filhos, portanto, o meu pai e a minha tia, que ainda é viva, irmã do meu pai, que tem atualmente 93 anos, e conseguiram, naquela altura, uma coisa invulgar, que foi, apesar das dificuldades, conseguiram que os 2 filhos fossem médicos. Estudaram os 2 em Coimbra e licenciaram-se em Medicina. O meu avô era uma pessoa que, embora tendo só a 4ª classe, era uma pessoa muito autodidata, foi marinheiro da Marinha de Guerra Portuguesa e uma pessoa que aprendeu muito línguas e muito de história e de política também, só através de leitura e com um esforço pessoal grande. Morreu eu tinha 4 anos, esse meu avô, depois de ter tido inicialmente um AVC, depois teve um problema de coração e morreu, era eu muito novo. Tenho uma vaguíssima memória dele, a não ser depois pelos registros de imagem que temos na família. E é uma pessoa que o meu pai admirava muito, talvez um pouco à semelhança do que acontece comigo em relação ao meu pai atualmente. Portanto, pessoas que criam naturalmente nas pessoas que contactam com eles um sentimento de admiração pela maneira de ser, pela postura, pela ponderação da vida. E foi assim, no fundo. E acerca das memórias que o seu pai tinha de Leiria aqui nessa altura, passou-lhe alguma informação, algumas memórias dessa altura? Mas de quando ele era pequeno? Sim, de quando era pequeno, quando andava na escola. Sim. A cidade era uma cidade muito diferente do que é hoje. Só para ter uma ideia, quando o meu pai, já mais à frente, quando ele se licenciou em Medicina e começou a trabalhar em Leiria, Leiria tinha 3 médicos, uma cidade como Leiria. Nem sequer havia um hospital que funcionasse aberto naquela altura permanentemente. Era um hospital da Misericórdia que funcionava pontualmente. Em termos de infância, ele cresceu nessa aldeia, em Leiria, na Gandra dos Olivais. Teve uma infância sem grandes dificuldades. Os meus avós não eram pessoas abastadas, de forma alguma, mas também não fizeram os filhos passar dificuldades. Os meus avós, sim, na sua infância passaram fome. O meu pai e a minha tia nunca tiveram essas dificuldades a esse nível, mas não viviam de forma alguma de forma abastada, eram pessoas que viviam com limitações. O meu avô arranjou uma pequena, além da loja, arranjou uma pequena olaria, um terreno que ainda hoje é da família, onde faziam tijolo. O meu pai chegou a ajudá-lo nisso, no meio dos estudos. Os seus amigos eram todos amigos da terra, e a vida dele talvez tenha tido uma modificação importante a partir do momento em que foi estudar o 7º ano, na altura chamava-se 7º ano, que foi estudar para Coimbra. E aí sim começou a ter um contacto com um meio fora da cidade, mais alargado, com outros estudantes, e aliás foi nessa altura, que ainda muito cedo, com 17 anos de idade, que ele começou a ter alguma atividade política e começou a perceber que, de facto, o regime que vivia, naquela altura um regime de Salazar, não era propriamente aquilo que ele gostava de ver no seu país. Mas a infância foi uma infância normal. Não me recordo do meu pai, episódios normais da vida de qualquer jovem, mas nada de muito fora do comum.
E o seu pai, quando foi para Coimbra para fazer o sétimo ano, tinha lá algum familiar? Não. Eles foram para Coimbra e a minha tia também foi, entretanto. Eles foram para Coimbra, não tinham familiar, tiveram um quarto onde estiveram hospedados, onde estudaram, onde ele começou a ter um contacto com os movimentos estudantis, porque mesmo antes do 25 de Abril e muitos anos antes, estamos a falar, portanto, o meu pai licenciou-se em Medicina em 1953, portanto, estamos a falar há muitos anos atrás, numa altura em que havia, de facto, uma ditadura em Portugal e não havia uma liberdade de expressão como se concebe hoje. No entanto, havia movimentos estudantis. Ele contou-me, na altura, que, isso tive de ir buscar depois aos apontamentos porque eu não me lembrava do nome, havia um movimento em Coimbra estudantil de apoio ao general Norton de Matos, que foi um candidato a presidente, e que acabou depois por não avançar, desistiu, mas eu vou buscar aqui uma memória que apanhei, só um segundo, ora bem, a dada altura diz ele assim: comecei por recordar que ainda novo, aos 17 anos, algum tempo depois de ter ido estudar para o 7º ano em Coimbra, integrei-me no movimento de Unidade Democrática Juvenil, chamava-se o MUDGE, que fora criado ou reativado a pretexto de dar apoio à candidatura do general Norton de Matos. Esta talvez tenha sido a primeira ligação que o meu pai teve ativa a algo com alguma contestação ao regime no momento. E lembro-me dele falar nisto porque me falou nisto muitas vezes, a mim e à família em geral, porque diz que era um movimento sem grande relevância, mas que foi aquilo que lhe aguçou o apetite por tentarmos mudar aquilo que não está bem. Portanto, no fundo foi assim, porque até aí era um jovem como tantos outros na aldeia da Gandra dos Olivais, que tinha as suas ideias, mas muito jovem, sem nenhuma capacidade de passar essas ideias a outras pessoas mais longe dele, não é? Foi assim. E nessa altura contacta já com determinadas pessoas que depois, não sei... Provavelmente sim, mas isso não sei lhe dizer. Isso seria a ser impreciso. Ele conheceu várias pessoas durante o tempo que esteve na Faculdade de Medicina em Coimbra, pessoas essas, colegas deles, alguns com ligações que perduraram para a vida. Eu lembro-me dele falar muitas vezes disso, mas efetivamente não consigo concretizar. Sei que foi em Coimbra que criou a Coimbra, também depois mais tarde, depois do 25 de Abril, mas já antes do 25 de Abril, criou algumas amizades, como com o professor Barbosa de Melo e outras pessoas, mas Barbosa de Melo foi muito marcante porque foi alguém que foi muito próximo dele durante a vida. Eu mesmo tive a ocasião de o conhecer mais tarde pela ligação que eles tinham. E durante esse tempo, de certeza que eu ouvi isso, mas aí não consigo concretizar. Não são coisas que o meu pai falasse com muita frequência o que se passou em Coimbra antes da licenciatura dele. Mas vagas ideias, mas nada de concreto em relação a isso. Okay? Para não estar também a inventar coisas que não tenho a certeza. Portanto, durante o 7º ano aproximou-se do mundo juvenil. Sim. E durante o período da universidade sabe de alguma aproximação a alguma... Não. Sei que participava algumas vezes numa reuniões estudantis que eram feitas de forma mais ou menos clandestina para se debater as coisas, a sociedade, que até uma vez que ele contou que havia uma reunião lá que suspenderam a reunião porque souberam que estavam lá uns indivíduos que eram informadores, que tinham sido infiltrados e tal, mas de concreto não tenho mais informação do que isso relativamente a essa altura. Okay. E o seu pai depois regressa a Leiria? Sim. Quando? Portanto, ele acaba o seu curso de Medicina, como eu disse, em 1953, vem para Leiria, ele tenta ingressar, ele tenta começar a trabalhar no Hospital da Misericórdia, aqui de Leiria, mas isso não lhe foi permitido. E não foi permitido porque, na realidade, nessa altura, todas as pessoas que tinham alguma ligação nos serviços de informação do Estado, da PIDE, alguma informação relativamente à sua contestação política, à sua atividade menos de acordo com o regime, por simplesmente era barrada. Conto-vos, por exemplo, um episódio que ele me contou várias vezes, que mostra como isso era assim. Ele foi eleito presidente de uma associação que havia e ainda há na Gandra dos Olivais, que se chama Campos do Lixo. Uma associação recreativa.
discutir coisas culturais, desporto, várias coisas. E ele foi eleito, houve uma votação, que ele não, era uma votação que não tinha sido candidato, ou seja, era uma votação entre os sócios que as pessoas indicavam alguém, não havia candidatos prévios. E ele foi eleito por uma larga maioria para ser presidente. E não chegou a tomar posse porque houve uma informação superior de que ele não tinha condições para ser presidente, precisamente por estar ligado de alguma forma a movimentos de oposição. Isto, portanto, sucedeu-se, o que eu contei primeiro do hospital foi quando ele se licenciou, isto foi pouco tempo depois, ele tinha 30 e tal anos, portanto, terá sido pouco tempo depois, não sei concretizar as datas, mas sei que isto se passou assim. Que, aliás, era comum a outros familiares que tenha acontecido o mesmo. Eu tinha um tio, aliás, o meu tio que era casado com a irmã do meu pai, que também é médico, um aluno de exceção nas faculdades, e que o sonho dele era ser professor universitário e também nunca foi, precisamente por ser uma pessoa ligada, ele sim, ao Partido Comunista. Portanto, aí não haveria hipótese nenhuma de progredir na sua carreira. Com o meu pai, houve essa limitação e então foi aí que ele se dedicou exclusivamente à medicina privada, no seu consultório aqui em Leiria, onde foi um médico, reconhecidamente por toda a gente, com muito sucesso na sua vida profissional, pela sua competência como clínico, mas muito também pela sua capacidade de empatia e de criar uma ligação com os doentes, muitos deles pessoas humildes, mas que ele compreendia também muito bem, porque ele também tinha essa natureza. Portanto, ele também nasceu numa zona muito humilde, com pessoas muito humildes. O meu pai era capaz de falar com os doentes, então agora vai plantar as batatas, não sei o quê, coisas que é preciso conhecer a terra, conhecer as suas gentes para perceber como as coisas funcionam. Ele, de facto, criou essa relação. O meu pai trabalhava imenso. Eu lembro-me desde criança que ele, todos os dias, aliás, ele escreve isso nas memórias dele, ele trabalhava 12 a 13 horas por dia, sempre. De manhã, quando chegava ao seu consultório, era uma fila de gente enorme para marcarem consulta, porque as consultas não havia telefones como há hoje com a mesma facilidade naquela altura, não é? E, portanto, ele trabalhou durante muitos anos, muito intensamente, e só diminuiu um pouco essa intensidade de trabalho depois do 25 de Abril, quando foi deputado e quando esteve aqui também para Lisboa há algum tempo. Portanto, continuou sempre a trabalhar, mas diminuiu. Voltando aqui atrás, ele acabou, portanto, o curso em 53, veio para Leiria, começou a exercer medicina privada, mas muito pouco tempo depois, deixa-me ver se não me falha a memória, em 55, ele fez o serviço militar, cumpriu o serviço militar em Portugal, em Mafra, veio de Mafra e pouco tempo depois, eu penso que ele foi em novembro de 1955, se eu não estou em erro, mas o mesmo não tenho a certeza, foi chamado como oficial miliciano para ir para Goa, onde cumpriu o serviço militar em Goa durante 14 ou 16 meses. Ele, portanto, veio depois salvo erro, em abril de 57. Abril de 57. Isso lembra-me que tem uma coisa familiar que tem essa relação e não me esqueço dessa data. Veio de Goa, esteve lá esse tempo como oficial miliciano. Deu para perceber durante o tempo que lá esteve, ele contava aí muito isso, o autoritarismo do Salazar, que era uma pessoa reconhecidamente educada, muito culta, uma pessoa humilde, aparentemente até nem parecia uma pessoa muito autoritária, mas que efetivamente mostrava esse autoritarismo, com decisões que enviava para Goa, para o exército português cumprir. Mais tarde, até quando ele já lá não estava, quando o exército indiano invadiu Goa, há uma expressão muito conhecida do Salazar que dizia que eram muitos poucos, sabiam que eram muito poucos. Aliás, o comandante que lá estava, que era amigo do meu pai, depois falou-lhe disso, e que ele disse que não quer que haja prisioneiros portugueses. Portanto, dizia ou ganham ou morrem, não é? Não haveria prisioneiros. E isso foi até algo mais que lhe reforçou ainda mais a indignação sobre o que se passava aqui em Portugal. Ele deixou Portugal com a minha irmã com 1 ano e pouco. Minha mãe ficou com ela com 1 ano e pouco. Foi-lhe enviando algum dinheiro que ia ganhando do seu salário da tropa, mas foi uma fase que viveram ali com alguma dificuldade, porque durante esse tempo ele não pôde trabalhar. Depois voltou, começou novamente na sua atividade profissional e foi passado 1 ano, em 1958, em novembro de 1958, foi preso pela PIDE. Vinha a entrar no consultório. Esta história é curiosa porque mostra bem como as coisas funcionavam naquela altura. Essa recordo muito bem, porque isto foi contado muitas vezes na família, não é?
Ele ia entrar no consultório e 2 agentes da PIDE que vieram de Lisboa prenderam-no. Disseram que ele estava detido, meteram-no no carro, levaram-no para a PSP, aqui ao lado, onde ele esteve 2 horas numa divisão, sem saber o que o esperava, e eles foram-se embora. Veio a saber mais tarde, obviamente, que durante esse tempo eles foram à Gandra, onde revistaram a casa onde a minha mãe estava. Portanto, revistaram a casa toda. Encontraram umas revistas brasileiras que eram compradas na clandestinidade porque não eram autorizadas a venda em Portugal porque serem consideradas revolucionárias, mas não levantaram um grande problema com isso. Foi a única coisa que levaram, foi umas revistas brasileiras que falavam sobre o regime português. E depois ainda vieram, esses 2 agentes vieram almoçar a Leiria, depois vieram então buscar o meu pai, levaram-no para Lisboa. Ele já ia mentalizado, porque era a história comum naquela altura das pessoas serem detidas e estarem muito tempo detidas sem acusação e sem julgamento, sem nada. Mas ficou muito surpreendido, depois mais tarde percebeu porquê, mas ficou muito surpreendido por ter sido libertado ao fim de um dia e tal. Portanto, ele não chegou a completar 2 dias de prisão e libertaram-no. Quem o interrogou, ele teve no início, a primeira noite, ele descreve isso e contava-nos isso muitas vezes, dormiu num quarto que nem toalhas, nem papel higiênico tinha, nem nada, lá passou frio, só tinha um pequeno cobertor, estávamos no inverno. No dia seguinte foi interrogado por um indivíduo que era um dos dirigentes da PIDE, que era o Saquete, indivíduo este que era o diretor da PIDE aqui da Zona Centro de Coimbra. E quando lá chegou, começou a falar com ele, veio a perceber-se que afinal ele até, o meu pai até conhecia, salvo erro, um filho dele, isso não tenho certeza se era assim, mas era um familiar, a conversa tornou-se um pouco mais amena, mas a dada altura ele diz-lhe, o meu pai disse, eu não faço ideia porque é que estou aqui detido, e ele explicou-lhe. Tinha havido uma reunião da oposição aqui em Leiria, um mês antes, mais ou menos, em que o meu pai falou sobre o que seria o futuro de Portugal depois do previsível desaparecimento de Salazar. Salazar era uma pessoa idosa naquela altura já, não é? E então estaria, ele depois veio a saber quem é, porque ele é que lhe disse isso lá, o dirigente da PIDE, explicou-lhe que tinha estado alguém presente que tinha ouvido essa conversa e ficou muito indignado. Era o filho de um general que estava presente, que ouviu isso e ficou muito indignado e que falou ao pai e disse, parece impossível, como é que alguém pode dizer uma coisa destas do nosso presidente e tal. Bom, em função disso, o ministro do Interior mandou deter o meu pai. E foi por isso que ele foi preso. E então ele perguntava-lhe, então, mas eu disse isso porque é previsível, então uma pessoa da idade dele, e lembro que ele lhe terá respondido, bem, o senhor sabe lá, se o senhor morre primeiro que ele, qualquer um de nós pode morrer primeiro que ele. E eu disse, bem, isso é verdade, mas a previsão não é essa. Entretanto, ele saiu, passado um pouco chegou e disse, olha, está solto, vamos libertá-lo. O meu pai ficou surpreendido, eu já estava preparado para ficar preso um ato a tempo. E ele disse, bem, vamos libertá-lo porque acho que se não o fizermos vai haver uma revolução lá em Leiria. Disse isso assim a brincar com ele. O meu pai veio a saber o quê depois? E ficou muito sensibilizado nisso para a vida inteira. Ele ficou a saber que, de facto, havia as pessoas que souberam que ele tinha sido tido. O meu pai era uma pessoa extremamente conhecida aqui em Leiria, porque tinha imensos doentes. Aliás, mesmo na minha atividade, eu sou médico há 30 anos, 33 anos, quando comecei a trabalhar, quase todos os doentes vinham a mim e conheciam o meu pai. Não é? E, na verdade, ainda hoje acontece isso muito. Eu trabalho no INEM, faço VMER já há muitos anos, há quase 24 anos, e quando no INEM vou a uma ocorrência e tal, às vezes há pessoas que me falam do meu pai porque sabem que sou eu, portanto ainda há muita gente que o conhece. E efetivamente, nessa altura, houve aqui uma movimentação na cidade relevante que chegou ao governador civil, através nomeadamente de um colega do meu pai, que era o Dr. Bandeira, a fazerem uma pressão muito grande para que o meu pai fosse libertado, porque não havia razões para isso, porque era uma pessoa querida da cidade. E, em função disso e dessa pressão que existiu, houve de facto, e porque nessa pressão havia alguém que eu não sei quem é que era amigo do Ministro do Interior e falou com ele, e então libertaram-no. Mais sensibilizado ficou o meu pai quando chegou cá e soube, que não chegou a ser necessário, porque ele foi solto, que havia um doente dele de uma terra aqui perto, que se chama Bajoca, um senhor idoso, que conhecia o padre da povoação, e o padre da povoação tinha estudado num seminário com o Salazar.
Então esse velhote de Bengala, que ele já andava com dificuldade, foi ter com o padre e foi pedir ao padre para ele falar com o Salazar, porque o conheciam, eram amigos, para o libertarem. Portanto, houve um movimento intenso para que ele pudesse ser libertado e penso que foi isso, penso não, foi de certeza, que fez com que aquilo que era habitual e que estava nos manuais da PIDE, que era as pessoas eram presas e estavam ali um tempão antes de serem soltas, alguns nem o eram, não é, como vocês sabem, eram colocados em Cabo Verde ou noutros sítios sem acusação formada. Na verdade, ele foi libertado rapidamente e fizeram-lhe uma festa quando ele aqui chegou. As pessoas conhecidas foram todas ter com ele e fizeram todas uma festa. Esse talvez tenha sido o episódio, antes do 25 de Abril, mais marcante da vida do meu pai. Não pela extensão da detenção, mas pelo facto da prisão que ele teve, mas pelo facto de ele ter sentido realmente que muita gente gostava dele quando ele foi detido. Depois disso, ele participou em alguns movimentos da oposição. Aliás, ele foi candidato a deputado pela oposição, pelo menos uma vez. As eleições eram o que sabiam naquela altura, foi apoiante da eleição do general Humberto Delgado, também, que acabou por não se concretizar, como sabem, e no fundo, há aqui depois uma fase mais próxima do 25 de Abril, que eu sei que houve várias intervenções dele, mas que eu não consigo concretizar. Por exemplo, até porque são coisas que não vivi, não é? Que são coisas que só ouvi falar. Antes do 25 de Abril houve pelo menos 2 tentativas de golpe de Estado em Portugal, não é? E numa delas ele foi contactado no sentido de falar com uns militares conhecidos para ver se conseguia perceber a sensibilidade antes de os abordarem, porque era sempre um problema um militar chegar ao pé do colega e dizer, olha, estamos a pensar a fazer um golpe, vê lá, podia ser mal visto e acabavam detidos. E assim por meio, ele contava muito isso, às vezes por pessoas travessas era mais fácil, por conhecimentos, perceber se havia sensibilidade ou não para haver essa abordagem. Foi no fundo isto. Ele teve, no início da vida dele, esqueci-me de dizer isto, como quase todos, quando ele tinha os tais 17 anos, ele teve ali um período que era um homem de extrema esquerda, mentalmente, né? Aquela ideia do marxismo-leninismo, uma sociedade sem classe, em que todos são felizes e tal, mas depois, pouco a pouco, se foi apercebendo, até a idade mais adulta, como eu disse, quando ele já estava na faculdade já tinha uma postura completamente diferente em relação a isso, foi-se apercebendo que efetivamente era um lirismo e que seria uma outra forma de ditadura, não aquela que estavam a viver na altura, mas uma outra forma de ditadura. Ele até conta muitas vezes um episódio que eu não sei concretizar bem, mas penso que em termos históricos, a União Soviética, portanto, na altura não a Rússia, mas a União Soviética, invadiu a Hungria numa situação em que a Hungria estava a criar alguns problemas em termos de sair daquela linhagem do marxismo-leninismo. Eles invadiram a Hungria e fizeram tensões, fizeram maus tratos a muita gente, e de forma que foi um abrir de olhos, isso e outras muitas coisas, para que efetivamente a postura dele de extrema esquerda inicial, que era aquilo que ele pensava sendo uma coisa, talvez o ideal para uma sociedade, depois tivesse modificado. Isso é muito antigo, são ideias que ele falou muito pouco comigo. Aquilo que eu tenho mais presente, como eu vos disse, é aquilo que a vocês não vos interessa, que é aquilo que depois foi do 25 de Abril, depois, porque isso já eu vivi e já presenciei e sei todas as coisas que se passaram, não é? Ok? Mas o seu pai não teve qualquer tipo de ligação a um partido, a uma organização política antes do 25 de Abril? Teve a SEDES. Okay. Portanto, ele fez parte da SEDES, ele e o Dr. Tomás Dias, de que ainda é vivo, que foram grandes amigos, pessoas muito chegadas mesmo. Foram eles que criaram o núcleo da SEDES de Leiria. O meu pai pretendia, quando se deu o 25 de Abril, que a SEDES manifestou em várias reuniões, porque fizeram logo uma reunião, logo que se deu o 25 de Abril da SEDES, ele manifestou interesse de que a SEDES se transformasse num partido político, que não vigorou. Não foi isso que aconteceu, porque a maioria achou que não. Mas a SEDES, em termos de intervenção política pré-25 de Abril mais próxima, seguramente foi o sítio onde tiveram mais atividades, porque ele tinha muitas reuniões na SEDES. Lembro-me disso, havia várias reuniões, sempre com os informadores da PIDE presentes, porque todos sabiam quem eram, aqui em Leiria, eram conhecidos, e eles estavam lá sempre, mas eram permitidas essas reuniões. Isso foi talvez... Depois eu sei que havia uma outra situação antes da sede em que ele teve, mas eu não consigo concretizar. Porque são coisas que não estão escritas e eu também não consigo me lembrar, não é? São coisas que falaram... Ainda há dias falei nisso com... A minha mãe ainda é viva, mas a minha mãe tem 95 anos. Ela não se lembrava. Depois perguntei à minha irmã Ana,
que é mais velha do que eu, 10 anos, mas a minha irmã esteve sempre, em relação a estas coisas da política, esteve sempre ainda mais afastada do que eu, quer dizer, mesmo depois do 25 de Abril, há muita coisa que eu me recordo da vida do meu pai depois do 25 de Abril, e que a minha irmã, talvez por ter mais 10 anos que eu, e também ter saído de casa depois mais cedo do que eu para estudar para Lisboa, que não teve a mesma percepção que eu tive de proximidade, que vivi sempre com os meus pais, porque eu vivi sempre aqui com os meus pais, até ir para Coimbra, e mesmo quando estava em Coimbra estava muito próximo, aos fins de semana estava sempre aqui com eles, portanto a proximidade foi maior. Tinha dito que se lembrava das reuniões da SEDES, o Sim. seu pai levava o Não, eu era muito pequenino, nem pensar. Eu lembrava-me que ele ia a essas reuniões, isso lembro-me, porque ele falava, muitas vezes ele dizia à minha mãe, isso não é de memória, de recordações que me contaram, isso era presencial ainda. Lembro-me dele, eu perguntava para o meu pai e ela dizia, foi uma reunião, e a reunião era da SEDES, que tiveram várias aqui no Hotel Eurosol, em vários sítios, houve aqui algumas reuniões dessas organizadas antes do 25 de Abril. É isto. Quer dizer, há mais coisas que me posso recordar, mas é como digo, tinha 10 anos, portanto, e só me lembro do que foram falando, e depois também mesmo do que foram falando, algumas das coisas provavelmente já esqueci, não é? Por isso até tive com o cuidado de ler algumas coisas nas memórias, mas sinceramente é assim, as memórias do meu pai incidem muito mais sobre o que se passou depois do 25 de Abril do que antes do 25 de Abril. Ele fala de vários episódios, estes que eu vos falei, mais outras coisas que não são relevantes, mas essencialmente é depois do 25 de Abril, quando ele passou então aí assim a ter uma atividade política e uma intervenção muito maior, não é? Ok? Por curiosidade, a sua mãe teve alguma participação? Não, a minha mãe não, do ponto de vista político não. A minha mãe foi sempre muito aliada do ponto de vista político. Uma pessoa que apoiou sempre muito o meu pai, uma pessoa que se dedicou muito à família, porque a minha mãe era professora primária e deixou de ser professora primária para tomar conta dos filhos, que éramos 3, e cuidou sempre de nós. E em relação ao meu pai, era sempre uma retaguarda. O meu pai, curiosamente, apesar de tudo, ouvia sempre muito a minha mãe. E era sempre um apoio. Vou-vos contar só uma coisa curiosa a propósito da postura e como a consideração que tinham para o meu pai os amigos e os colegas dele. Havia um senhor que era advogado muito conceituado, logo a seguir ao 25 de Abril, no Porto, que era o Dr. Santos Silva, que dizia que fez parte da Comissão Política do PSD, depois do partido ter sido criado, logo ali a seguir ao 25 de Abril, que aliás o meu pai foi um dos fundadores do partido, e dizia para a minha mãe, numa reunião que tinham na estalagem Via Norte, que é uma estalagem que era na altura da minha família, dos meus tios, e que dizia, chegou ao pé da minha mãe e disse, deve ser muito difícil viver com um homem como o Zé Ferreira. E ficou toda a gente a olhar para ele, e ele diz, é que é muito difícil viver com alguém que tem sempre razão daquilo que diz. E isso mostrava um bocado daquilo que o meu pai era, porque o meu pai era extraordinariamente ponderado naquilo que dizia. Eu nunca vi o meu pai, uma provocação, eu assisti depois do 25 de Abril a algumas sessões, alguns comícios que ele fazia, algumas coisas, às vezes havia provocação, ele nunca respondia a uma provocação, respondia sempre de uma forma ponderada. Isso, de facto, foi algo que me marcou na vida e que eu tento a seguir como exemplo, mas que não consigo ser tanto quanto ele era, de certeza. É assim, ok? E em termos de... Tinha referido que o seu pai também tinha sido candidato a umas... Ele foi uma vez candidato pela oposição liberal. Ou seja, como sabem, havia eleições antes do 25 de Abril. Eleições essas que tinham partidos, mas partidos que tinham de ser autorizados previamente, e havia ele foi candidato pela oposição, não sei em que movimento, mas foi candidato pela oposição a deputado, que não foi eleito. Quem foi deputado antes do 25 de Abril, e que era amigo dele, como eu disse há pouco, mas deputado de uma ala liberal, foi o Dr. Tomás Dias. Ele nunca foi eleito e não foi, mas chegou a ser candidato uma vez pela oposição. Concretamente como e por que meio, não sei, mas sei que foi candidato pela oposição. Que era muito limitativo naquela altura, obviamente, não era de forma alguma, não havia liberdade como hoje, as coisas não eram como são hoje, obviamente. O seu pai, para além daquela prisão em 58, não foi preso? Não. Foi só preso em 1958. Confesso-lhe que tenho alguma curiosidade, não fiz ainda, mas se tudo correr normalmente como espero, quando tiver ocasião, hei de consultar o registro da PIDE, porque gostava de ver o que está escrito sobre ele,
mas nunca o fiz, nem ninguém da minha família fez. Portanto, desconheço por completo ainda o que é que está escrito sobre ele na PIDE. Mas pronto, é isto. Sim, no sentido de até perceber que tipo de informações Sim, é que precisamente. E de facto não o fizemos ainda. Houve uma altura até pensámos nisso, não sabíamos exatamente como, pensámos que era muito difícil, agora já percebi que não é muito difícil, que é relativamente simples, e tenho interesse de facto nisso. Ele viveu sempre a vida dele, ele morreu com 86 anos, fez agora 9 anos. O meu pai viveu sempre a vida dele de uma forma muito intensa. E não só profissionalmente, porque gostava muito de trabalhar. O meu pai era do género de estarmos de férias e já estava desejoso para vir trabalhar, porque gostava de ver doentes, gostava de tratar doentes. Todos nós gostamos do nosso trabalho, mas gostamos muito de férias. Ele gostava de férias, mas rapidamente se cansava das férias. E do ponto de vista da política, mesmo quando se afastou mais tarde, a imagem que fica sempre do meu pai era, durante a semana, 3 jornais, e ao fim de semana tudo o que era semanários tinha debaixo do braço, e lia aquilo tudo. O meu pai era uma pessoa que gostava muito de estar atualizado em relação a tudo o que se passava dentro da política e da nossa sociedade, e essa é talvez a memória mais importante. Quando ele deixou de trabalhar, agora mais recentemente, antes de morrer, uns anos antes de morrer, quando deixou de trabalhar, ele trabalhou 60 anos como médico, quando deixou de trabalhar, eu percebi que ficou ali um vazio muito grande. Ou seja, ele agarrava-se mesmo aos jornais, à televisão e tal, mas nunca foi uma pessoa como eu, por exemplo, que tem as mãos assim, gosto de bricolagem, gosto de fazer isto, gosto disto, aquilo. Não, ele ligava, a vida dele foi sempre o trabalho, a família e a política. E pronto, é esta mais ou menos a história dele. Acho que poucas pessoas ficaram com uma má recordação do meu pai como ser humano, independentemente de gostarem ou não da cor política dele. Acho que poucos ficaram com uma má recordação dele. Gostava de qualquer forma que fôssemos um bocadinho acerca do percurso do seu pai depois do 25 de Abril. Sim, também. posso lhe dizer. Depois do 25 de Abril, digo-lhe algumas coisas curiosas, coisas que vocês se calhar nem nunca ouviram falar, relativo ao partido a que ele se ligou. Ele depois do 25 de Abril foi convidado pelo Sá Carneiro para ingressar no PSD, que estavam a pensar criá-lo. Ainda não tinha, quando ele teve a primeira conversa com ele, não tinham ainda sequer o programa do partido feito. Estava em estudo um programa do partido. Como sabiam que o meu pai estava ligado à oposição anteriormente e que também era médico e, portanto, em termos de saúde também tinha ideias muito concretas, nomeadamente uma coisa que foi sempre um chavão na vida do meu pai, que era a liberdade de escolha do doente do médico, coisa que não aconteceu durante muitos anos. Ele foi convidado pelo Sá Carneiro para isso. Foi convidado pessoalmente. Tiveram uma reunião e foi convidado pessoalmente. Nessa reunião, o meu pai disse, bem, preciso pensar e tal, mas ele chamou-lhe a atenção de vários aspectos, da ideia, logo do que ele pensaria nesse programa que iriam fazer inicial, e ele acabou por lhe dizer que sim. Portanto, concordou com isso. Nas primeiras reuniões que tiveram depois disso, porque criaram o partido, portanto, vocês sabem quais foram, foi o Mota Pinto, o Pinto Balsemão e o Sá Carneiro, os 3 cabecilhas do partido que fundaram o partido. Logo no início, nas reuniões que tiveram, criou-se a primeira ideia, que era qual seria o nome do partido. O meu pai achava que o partido devia se chamar Partido Social Democrata. O Sá Carneiro disse-lhe que não poderia ser Partido Social Democrata porque já estava para ser criado um partido que se iria chamar Partido Social Democrata Independente e que nunca veio a existir esse nome. Então ficou, como havia essa ideia, ficou PPD. Foi feito o programa do partido no qual o meu pai colaborou alguma coisa, nomeadamente em termos da saúde. Uns anos mais tarde, eu já falo outras coisas antes, mas uns anos mais tarde houve uma reunião no Estoril da Comissão Política em que ele fazia parte, que quando foi apresentada pelo Sá Carneiro a proposta do partido passar a chamar-se PPD-PSD, Partido Social Democrata. E ele chamou o meu pai para ir apresentar essa proposta porque tinha sido ele que se tinha lembrado desse nome inicialmente. Ele já tinha saído, tinha vindo para a Leiria porque ele estava lá e vinha, trabalhava sempre, e acabou por não o fazer, mas nomeadamente quando o Sá Carneiro falou nisso, falou nessa ideia que o meu pai efetivamente tinha. Ele, nessa fase, ele fez parte de várias comissões políticas, ele depois foi deputado da Assembleia Constituinte, foi deputado da primeira Assembleia Constituinte, não, da República, né? Depois de seguir à Constituinte,
E de facto houve fez sempre parte da comissão política do partido. Lembro-me de um episódio que ele contou, que isto vocês vão ver que ainda é atual, que foi à Madeira com o Sá Carneiro, e foram à Madeira para ver qual seria o melhor sistema de saúde a implementar na Madeira, onde na altura quem já tinha ganho as eleições tinha sido o PSD. E de facto, quando saiu de lá, ele, no meio das conversas que tiveram, ficou com a ideia de que efetivamente o sistema de saúde que iria ser implementado na Madeira ia ser muito melhor do que aquilo que nós íamos ter aqui no continente, que ainda hoje é assim. Se as pessoas virem na crise também viver na saúde aqui, na Madeira não se passa o mesmo, porque a Madeira tem um regime muito mais liberal em termos de saúde. As pessoas podem recorrer a certos médicos, sem ser só do SN, que o Estado comparticipa, há uma liberdade, desde sempre houve uma liberdade de escolha. Portanto, um sistema de saúde para o qual o meu pai, na altura, contribuiu e de que se orgulhava muito, ele falava muito disso, e que se orgulhava muito. Muitas coisas se passaram durante esse tempo, aliás, houve algumas reuniões do partido que foram em casa dos meus pais, onde a minha mãe vive ainda. Houve 2 reuniões lá, feitas na casa do meu pai. Muitas coisas se foram desenvolvendo, até que a dada altura, isto resumindo, não é? Até que a dada altura, uns anos mais tarde, houve aquela divergência que vocês sabem que houve dentro do PSD, que fez com que tenha havido um grupo de pessoas que se afastaram das posições que estavam a ser tomadas e criaram a ASDI, que pronto, foi um grupo de deputados que esteve independente e depois acabou por desaparecer e saiu. Mas, efetivamente, durante esse tempo, o que me marca a mim, família, foi o facto, depois já vou falar de outro aspecto muito importante, foi o facto de eu ver o meu pai muito poucas vezes. O meu pai trabalhava, ia para Lisboa, não havia autoestrada, só havia autoestrada de Vila Franca para Lisboa, 24 km, era a única autoestrada que havia no país. Ele saía para Lisboa de manhã, estava na Assembleia, vinha da Assembleia, vinha trabalhar para o consultório, chegava a casa depois da meia-noite, eu já estava a dormir, não o via, para no dia seguinte sair outra vez para Lisboa. E nessa altura os deputados não ganhavam, não tinham um ordenado como têm hoje, era uma coisa simbólica, eram umas ajudas. Essa é a memória principal que me fica. Depois, no pós-25 de Abril logo, e antes do 25 de Novembro, 11 de Novembro, 25 de Novembro, agora está-me a falhar a memória, mas pronto, depois da Contra-Revolução, aquilo que marcou foi, a dada altura, isto aqui marcou-nos muito, até porque ele correu risco de vida e foi uma situação que marcou muito aqui a nossa zona. A dada altura, antes de se dar essa Contra-Revolução, ou quando se estava a dar, os paraquedistas invadiram a base aérea de Montreal, tomaram a base aérea de Montreal. E a ideia era conseguir terem uns pilotos que pudessem ir a Lisboa lutar contra a contra-revolução que estava a existir. Portanto, ameaçar com os aviões, fazendo travar essa contra-revolução contra aquele período do PREC, do Gonçalvismo. E nessa altura, quando os paraquedistas ocuparam a base militar e tiraram as armas aos militares todos que lá estavam, aqui de Montreal, a base aérea número 5, espontaneamente houve um grupo de pessoas que se juntou, populares, armados de foices e enxadas, que se dirigiram todos para a base aérea de Montreal. Foi também para lá o Dr. Tomás Dias e o meu pai, que chamaram e eles foram. E estiveram lá até bastante tarde, aquilo terminou por volta das 3 da manhã, de megafone, meu pai, nomeadamente o meu pai com o megafone na mão, em frente às redes do outro lado, os paraquedistas armados, de G3, com as armas apontadas, a dizerem, eles vão-se embora, vocês estão a ser manipulados, a insistirem até ao limite. Houve, nessa altura, momentos de maior tensão, em que ameaçaram disparar, momentos de menor tensão, mas a verdade é que os paraquedistas acabaram por ceder. Cederam e abandonaram a base aérea, entregando as armas a quem as tinha tirado, aos militares da base aérea, da Força Aérea, e que se foram embora. Isso foi muito marcante porque mais tarde foi reconhecido por muita gente como tendo sido um momento-chave nessa altura, porque se efetivamente isso não tivesse acontecido, se os paraquedistas tivessem ocupado e tivessem feito as intenções que tinham, seja utilizar aviões para neutralizar os comandos em Lisboa, as coisas podiam ter tido outros desfechos. E nesse momento, de facto, foi um momento de tensão. Lembro-me que a minha mãe
chorava em casa e eu não sabia porquê bem. Depois, mais tarde, é que vinha perceber porque é que ela chorava, porque aquilo estava muito complicado. Depois, inclusivamente, o meu pai soube que havia umas carrinhas que lá estavam com populares, esses armados, que eram uns indivíduos que estariam armados no sentido de, se não resultasse aquilo, tentar mesmo à força ocupar a base e tirar lá os paraquedistas. Bem, foi um momento muito complicado que ficou na memória. Isso e outros, porque aqui em Leiria, aqui na cidade de Leiria, a dada altura, nessa altura, houve tiros, houve rajadas metralhadoras ali embaixo, junto ao antigo Banco Popular. Portanto, foi um momento conturbado, muito mais conturbado do que a Revolução 25 de Abril. Portanto, quando em novembro se dá essa contra-revolução, foi um momento muito mais agitado aqui na nossa cidade do que quando foi o 25 de Abril, que foi um dia quase normal. Eu tinha 10 anos e foi uma maravilha, não fui para a escola. Portanto, fiquei em casa descontraído e muito feliz por ter ficado em casa. Pronto, é basicamente isto. Depois, claro, ao longo da vida, por aí fora, muitas atividades que o meu pai teve. Ele chegou a fazer parte de uma comissão interministerial. Fazer parte não, era o presidente dessa comissão interministerial para a juventude. Convidaram-me para isso durante o governo, se não estou em erro, o segundo governo do Cavaco Silva, no sentido de, como era uma pessoa que tinha 3 filhos, tinha família, era médico e tal, coordenar os ministérios para medidas de apoio à juventude. A vida dele, em termos políticos, foi efetivamente muito ativa depois do 25 de Abril e mais tarde, quando saiu do PSD, passou a ser uma vida ativa, mas na retaguarda. Foi depois, mais tarde, eleito aqui localmente presidente da Assembleia Municipal, mas isso já numa fase em que ele não estava numa atividade tão grande do ponto de vista político. Assim, o 25 de Abril é que, de facto, eu lembro-me disso, ele tinha 40 e tais anos, quando isto tudo que eu estou a contar se passou, e nessa altura foi, de facto, de momentos de grande atividade política. Portanto, é assim, a história das memórias que eu tenho, que tem a ver com a política, que tem a ver com o país e não com a família, como vocês calculam, são muitas mais, não é? São estas que eu acabei de vos contar. Lembra-se como é que o seu pai passou o dia 25 de Abril? Lembra-se? Lembro. O que é que ele fez? Fomos para Lisboa, o meu pai saiu daqui, fomos para Lisboa e fomos atrás de um carro de uma senhora que era informadora da PIDE e que ia a caminho de Lisboa com os escravos na janela. E nós fomos atrás dela, até Lisboa. Íamos a sair de Leiria, lembro-me tão bem disso. Íamos a sair de Leiria e vemos essa senhora, que era uma senhora professora, aqui em Leiria. Toda a gente sabia que ela era informadora da PIDE. Vocês sabem que os informadores da PIDE eram pagos, até, eram funcionários. Não é? E quando vamos a sair, vemos, olha, quem vai ali? E então o meu pai fomos atrás dela, e depois quando chegámos lá a Lisboa, lembro-me dele ter ido denunciá-la lá um piquete militar que lá estava e foi dizer, olha, esta senhora que veio aqui à frente, que é de Leiria, era informadora da PIDE, não sei o que é que isso deve ser alguma coisa ou não, mas lembro perfeitamente disso. Pá, era garoto e achei graça àquilo, ir atrás de um carro, a perseguir, parecia um filme, não é? E foi isso que aconteceu. Foi isso que nós fomos para Lisboa, ele depois em Lisboa chegou lá, foi ter com pessoas que conhecia, porque ele conhecia bastante, aliás, eu penso, eu não tenho a certeza, mas por exemplo, em relação ao Sá Carneiro, eu penso que ele já o tinha conhecido antes do 25 de Abril. O Sá Carneiro esteve fora, como vocês sabem, mas tinha-o conhecido através de um contacto de alguém de Coimbra. Mas quando chegou a Lisboa, foi ter com algumas pessoas que já conhecia, falar, e eu aí já não sei, porque era pequenito, não liguei muito a isso, achei muita graça àquelas manifestações, às pessoas todas na rua, aquilo tudo, mas foi no preciso do dia em que isso aconteceu, à tarde, que fomos para Lisboa. Isso. O seu pai e toda a família? Não, as minhas irmãs não. Fui eu, as minhas irmãs não. A minha irmã Luísa não foi, já não sei porquê, a Ana nem estava cá em Leiria, fui eu, a minha mãe e o meu pai, fomos os 3. Depois eu sei que ele saiu e fiquei com a minha mãe no carro, até apanhei uma grande seca lá, fartei-me para festar, porque estávamos lá, nunca mais o meu pai chegava, e pronto, ficámos lá depois em casa, acho, da minha tia, porque eu tinha família em Lisboa, dormimos em casa da minha tia Placídia, e depois no dia seguinte voltámos, porque ele veio trabalhar, no dia seguinte ele veio trabalhar, no dia a seguir à Revolução. E a ideia que ele me transmitiu na altura da Revolução era uma, que ainda hoje uma estou à espera. Uma era que íamos viver em liberdade, que era uma coisa que eu tinha sempre percebido, mesmo pequenito, que não havia liberdade completa, porque havia certas coisas que o meu pai dizia que às vezes não podia dizer, ou isto ou aquilo em público, pronto. E a outra, essa é uma miragem geracional, ou seja, isso não vai ser na minha geração ainda, que era que Portugal ia passar a ser um país muito desenvolvido como os países da Europa, que a gente ouvia falar, a França, a Inglaterra, essas coisas. Isso é uma miragem, estamos ainda cá muito atrás. Mas essas foram as duas ideias que tive no 25 de Abril, que me transmitiu na altura e que me recordo, obviamente.
Tinha referido que o seu pai depois acabou por se afastar do PSD. Sim. Sabe... Razões. Foram razões de orientação política dentro do partido, que eu já não me recordo. Isto também foi há muitos anos. Lembro-me que não foi só ele, foram muitos deputados. O grupo da AGDI, que ficou na altura ficou como os deputados independentes, não é? Dentro do grupo parlamentar do PSD, foram muitos. Foi um grupo bastante importante. Que depois até havia quem quisesse criar um partido através desse grupo. A AGDI, que era a Ação Social Democrata Independente, era o que significava a AGDI. Queriam criar um partido, mas isso nunca veio a acontecer, e depois, a partir daí, ele afastou-se claramente do partido. Mais tarde, a única ligação que teve com o partido como independente, depois, não como militante, que ele depois deixou de ser militante, foi concorrer aqui às eleições autárquicas em Leiria, no tempo da doutora Isabel Damasceno, a pessoa essa que ele fez uma pressão muito grande para ser indicada como candidata a Presidente da Câmara, porque também pertencia a SEDES, ele conhecia, porque, como vocês sabem, a SEDES manteve-se depois do 25 de Abril. Não é? Portanto, e era uma pessoa que ele tinha estima, considerava muito competente e era amigo dela. E então, aí foi, como independente pelo PSD, que foi eleito Presidente da Assembleia Municipal. Fora isso, ele diretamente com o partido, embora tenha sido depois mais tarde convidado novamente para entrar no partido, mas ele desvinculou-se por várias razões, até também pela vida profissional dele e também por algum descrédito na maneira como as coisas corriam. Deixe-me que lhe diga, há uma coisa que é às vezes um chavão que se diz, mas que eu tenho, a minha experiência pessoal disso e familiar, todos nós temos, que é esta. Eu conheci o meu pai depois do 25 de Abril, naquele tempo de pós-revolução, e a grande maioria das pessoas que conviviam com ele, iam à casa do meu pai, muitas vezes o Dr. Tomás Dias, ele, uma série de pessoas, as pessoas estavam naquilo, efetivamente, por ideais e por convicção política de melhorar do país, ajudar o país. Não havia políticos de carreira como há hoje. Não é que eu diga que ser político de carreira possa ser mau, mas não havia políticos de carreira. As pessoas tinham todas as suas profissões, dedicavam a sua vida praticamente sem ganhos nenhuns, ou alguns casos, o meu pai, por exemplo, ele gastava mais nas viagens que fazia, todos os dias, porque ele ia e vinha todos os dias, do que naquilo que lhe pagavam de subsídio, porque não havia ordenado, como eu disse há bocado, como há hoje dos deputados. E isso foi aquilo que me marcou mais. Toda a gente achou sempre que, quando eu tinha os meus 20 anos e tal, que eu ia, eu desde cedo, ainda estudante, me filiei na JSD e todos achavam que eu iria ser um político interventivo, que ia concorrer a isto ou aquilo. Nunca me motivou muito, talvez pelo facto de não só ver o rumo que levava à política, mas essencialmente também por ver o que isso trouxe ao meu pai em termos familiares. E em termos familiares foi mau. A política não foi bom em termos familiares. Eu não via o meu pai, passava muito tempo, ele quando estava comigo era um pai extremoso, mas estava muito tempo sem o ver e isso marcou-me muito. Talvez isso também tenha sido uma razão pela qual nunca me tenha motivado demasiado em relação a ter um papel ativo na vida política em Portugal. Mas foi assim. Porquê é que você decidiu juntar-se à JST? Olha, eu decidi por várias razões. Um bocadinho por pressão de um grande amigo, que é o Dr. João Cunha. Ele foi presidente da Associação de Estudantes de Leiria, era uma pessoa que eu conhecia, mais velho que eu um pouco, mas conhecia, e fez sempre alguma pressão nesse sentido. Depois, porque nessa idade comecei a perceber que achava que a social-democracia, como existia na Europa, era capaz de ser o melhor regime para Portugal e fazer com que realmente aqueles ideais que nós temos como um país se aproximasse mais daquilo que eu penso. E talvez por isso, e é um pouco, aliás, eu também fiz parte da Associação de Estudantes de Leiria, era um pouco nessa ideia, poder ter uma atitude de intervenção no sentido de achar que certos excessos que havia de alguns colegas de extrema esquerda que não estavam bem, e depois via-se que do outro lado da direita também parecia que as coisas não estavam bem, não gostava de ouvir falar de saudosismos de pessoas que eu sempre achei que não eram boas pessoas, porque o meu pai, antes do 25 de Abril, o Salazar, o Marcelo Caetano, todas essas pessoas, a ideia que eu tinha era criança, mas não são boas pessoas, estas pessoas são pessoas más, não é? É aquilo que a gente pensa. E talvez por essa razão, ali um equilíbrio, foi por isso que eu na altura entrei para a Associação de Estudantes. Ia também perguntar-lhe, porque na verdade também cresceu muito depois do 25 de Abril, Sim. Como é que foi crescer numa casa tão politizada antes do próprio 25 de Abril e também como é que foi
a vida depois do 25 de Abril, como é que... A vida depois do 25 de Abril, em termos familiares, foi mais complicada, por isso que eu acabei de dizer que não via o meu pai. Só aos fins de semana é que o via, e às vezes à quarta-feira, porque ele nunca trabalhou à quarta-feira, e à quarta-feira ele ia para Lisboa e depois à tarde, quando vinha, não ia trabalhar. Portanto, era uma tarde que tínhamos livres. Lembro-me muito que saía da escola, estava sempre desejoso de chegar a casa porque sabia que o meu pai estava lá. Em termos familiares, foi, portanto, ali uns anos de grande exigência. Lembro-me, por exemplo, momentos de grande preocupação, numa altura em que a Assembleia esteve cercada pelo Partido Comunista e que não tinham comida nem água para beber durante muitas horas. Isso foi um momento de grande tensão e preocupação em minha casa. Houve ali momentos de tensão, o outro que eu falei antes, mas esse aí também, já depois na Assembleia, sei que o meu pai uma vez se sentiu mal, estava no Parlamento, levaram-no ao hospital, sentiu-se mal do coração, depois fez exames, não tinha nada, felizmente, mas a pressão era muita. O meu pai nunca foi uma pessoa, do ponto de vista político, capaz de ofender alguém que se fosse contrário às suas ideias, ou seja, em qualquer debate político nunca ofendeu pessoalmente alguém. E ele começou a perceber que isso começava a acontecer. Aliás, havia pessoas que às vezes o ofendiam, pessoas que ele percebia que não havia razão nenhuma, opositores de outros partidos, do PS, do PC, seja lá que partido fosse na altura, em debates que havia, ou isto, ofender pessoalmente nunca foi uma coisa que fizesse parte da maneira de ser do meu pai. Isso criou-lhe algum desgosto e foi isso que depois levou a afastar. Quanto a nós, família, sempre habituámos a ver o meu pai mais longe, aparecer às vezes na televisão, aqui ou acolá, nos jornais, com mais frequência, e fomos lidando com isso com uma certa naturalidade. O pós-25 de Abril, em termos de família, percebemos que havia muito mais liberdade, isso é uma verdade, não tem comparação nenhuma. Também percebemos que estivemos à beira de ficar numa ditadura pior do que aquela que tínhamos antes, não é? Logo após o 25 de Abril, se não tem acontecido o que aconteceu em novembro. Portanto, houve aqui momentos ali que a coisa vacilou, mas depois a vida passou a ser melhor nesse aspecto, porque aquela preocupação do meu pai poder ser preso, ou não poder dizer o que queria, ou assim, isso deixou de existir. Portanto, eu gostava de ver, eu fui a comícios, assisti comícios que o meu pai fazia, em que, curiosamente, o que caracterizava muito o meu pai nos comícios, aliás, o Dr. Tomás Dias também acontecia muito isso com ele, era grande confusão, grande barulho nos comícios e tal, mas quando o meu pai falava, ou falava o Dr. Tomás Dias, as pessoas se serenavam e ouviam todas com muita atenção, porque eram vozes que eles consideravam de sensatez. No fundo era isso que eu acho que as pessoas vão a respeitar muito, ouvir a opinião deles. E, de facto, é preciso não esquecer que nessa época, foi uma época que aqui em Leiria o PPD-PSD teve uma forte posição e que o PS entra em Leiria muito mais tarde, como uma força política importante, não é? Isso tem muito a ver com as pessoas, porque vocês sabem que localmente as pessoas contam muito em termos da simpatia partidária de quem vota. E eram pessoas muito conhecidas, quer um, quer outro, o meu pai também, portanto, e foi essa a postura. Ok? Tenho só uma outra questão final, Sim. que é no sentido de refletirmos acerca da importância do 25 de Abril. Nós estamos a recolher estas Sim. memórias, porque o próximo ano faz 50 anos, do 25 de Abril, e eu gostaria que me dissesse qual é para si a importância de recordarmos esta data. É muito importante, e é importante também percebermos uma coisa, que eu acho que isso falha na percepção de algumas pessoas. O 25 de Abril dá-se, não é principalmente porque os militares que o fizeram queriam a democracia em Portugal. Isto é preciso dizer as coisas com as palavras como elas são. Portanto, a maioria, e o meu pai conhecia vários deles, a maioria dos militares estavam fartos da guerra. Isto é que é a realidade. Estavam fartos de ir para ultramar, como se chamava na altura, alguns morrerem, não propriamente em combate, mas às vezes morriam ou por paludismo, ou por acidentes, ou isto ou aquilo, longe das famílias, montes de tempo, numa guerra que, no fundo, reparem, vocês sabem que o Salazar saiu uma vez de Portugal para ir a Tordesilhas assinar um acordo. Ele nunca foi uma colónia portuguesa, não é? Tinha um país que tinha não sei quantas colónias e nunca visitou nenhuma. Portanto, era estar a lutar por algo que parecia que não tinha muito sentido. E chegou um momento em que se saturaram com essa situação. E quando se saturam com essa situação, aliada à vontade de haver mais liberdade, acredito que sim também, fazem a Revolução. A Revolução foi muito importante, na minha perspectiva, na perspectiva do meu pai, talvez ainda mais importante do que eu, porque vivia o que passou antes, não é? Mas era muito importante porque era um abrir da sociedade à democracia, ao pluralismo, à possibilidade das pessoas manifestarem as suas opiniões e podermos aproximar de países europeus que admirávamos e que estávamos muito longe deles por haver uma ditadura em Portugal.
houve uma esperança muito grande quando o professor Marcelo Caetano tomou posse, achando que tudo ia mudar, não era? Um homem mais liberal e tal, mas a verdade é que as coisas continuaram praticamente iguais. E quando se está o 25 de Abril, foi essa a esperança e foi um dia de festa. Eu lembro-me que em minha casa o meu pai estava muito contente. Eu não bem percebia tanto assim porquê, mas a verdade é que ele estava muito contente quando se deu o 25 de Abril nessa perspectiva. Portanto, foi de facto muito importante o 25 de Abril e é um marco que ninguém deve esquecer. Quando eu vejo pessoas hoje em dia com algum saudosismo do Salazar, porque naquela altura as contas públicas eram certinhas, porque não havia a corrupção que há hoje, tudo isso pode ser verdade. Mas isso indigna, eu fico indignado ao ouvir isso, porque são pessoas que falam que não sabem o que é viver sem ser em democracia. Eles falam assim porque podem falar assim. Se fosse naquela altura não podiam dizer isso, não é? Portanto, a democracia, a liberdade é muito importante. É evidente que, felizmente, estamos muito longe disso, mas é evidente que se houver liberdade, mas não houver segurança, as pessoas temerem pela sua vida, se calhar preferem viver em ditadura. Eu vi há dias as pessoas que estão a estudar ou a fazer um estudo com uma comunidade do Afeganistão, no norte de Portugal, que estavam a comentar, numa entrevista na televisão, que o sentimento dos afegãos neste momento lá é estranho, porque estão a ver uma ditadura extrema, não é? Como nós nunca tivemos cá, mas alguns, apesar de tudo, preferem viver naquela ditadura do que viver no stress e na ansiedade dos atentados que havia antes, quando lá estiveram os americanos. Portanto, no fundo, isto é assim, a democracia, a liberdade é seguramente o maior valor desde que haja segurança. Nós temos, felizmente, as duas coisas. E, portanto, acho que o 25 de Abril foi uma coisa fantástica e que, se não fosse isso, nós provavelmente não estávamos agora aqui a conversar como estamos sobre estes assuntos, seguramente, mas o país teria empobrecido muito e não é só as pessoas viverem tristes. É preciso ter a noção de que Portugal era um país que se estava a isolar e estava a empobrecer cada vez mais. Não é? Portanto, eu acho que o 25 de Abril deve ser recordado sempre como um momento muito importante, com todos os erros que teve. Se me perguntar pessoalmente, que era a ideia que o meu pai também tinha, na altura, não foi à posterior, ele já na altura tinha essa ideia, que a descolonização foi feita de uma maneira completamente errada. É verdade, não é assim que se faz uma descolonização, não se entregam as armas todas a uma facção de repente e se entrega aquilo a correr e os portugueses têm de fugir de lá para não serem mortos para cá. Portanto, não é assim que se fazem as coisas. Mas era tudo muito verde, tudo muito imaturo e tem-se de dar alguma... Quando toda a gente acusa o Dr. Mário Soares de ter sido o principal responsável pela descolonização, ter decorrido como correu, as coisas no momento são diferentes, as pessoas vivem momentos de grande intensidade e às vezes cometem-se erros. Agora, no global, eu acho que o 25 de Abril foi um marco histórico que perdurará na vida de Portugal para sempre, como sendo um momento da liberdade, penso eu.